Quando Então, fique o à senhor... vontade se você quiser iniciar. Pronto. Então, vou começar. Começar. Boa tarde, né? Me chamo Creso Ícaro Chagas Gomes. Eu vou falar um pouco hoje sobre a Candida albicans, que é um projeto que está a ser desenvolvido justamente no desenvolvimento de um fármaco para a inibição de uma enzima que está presente na Candida albicans. Bom, antes de começar, eu queria falar um pouco sobre a própria Candida albicans. A Candida é um fungo, mais especificamente o fungo diploide, e assim como os fungos, eles pertencem ao reino fundi, eles são seres que são eucariontes. Portanto, eles possuem toda aquela estrutura já conhecida de células eucariontes. Um núcleo separado, a presença de carioteca, todos aqueles elementos que já são conhecidos entre as diferenças entre células eucariontes e procariontes. Bom, a Candida albicans em si, ela está sendo estudada justamente por ser o fungo causador de uma das suas causas é a candidíase. Um dos problemas causados pela Candida albicans é a candidíase, que é muito conhecida por nós mamíferos e humanos principalmente, por ser aquele fungo que causa coceira, causa aquela coceira, ardor, vermelhidão. Então, ele é um fungo que a sua proliferação ela se dá por vários motivos, desde a diminuição da carga imunitária do indivíduo, como também se estiver numa região que haja alguma desregulação que seja favorável à sua proliferação, sendo então classificado como um fungo oportunista. A candidíase também é muito conhecida por causar nas mulheres o corrimento vaginal, que é aquele líquido espesso, branco, que causa ardor, causa incômodo, o cheiro também não é agradável. Então, de fato, há questões suficientes para que, de fato, haja um estudo sobre esse fungo para que haja o desenvolvimento de um outro antifúngico para que possa tratá-lo, pois já existe, de fato, antifúngicos, mas eu vou apresentar aqui ao longo da minha apresentação uma explicação do porquê que um outro antifúngico pode também ser desenvolvido e porque também pode ser melhor. Bom, a Candida albicans, além de estar na nossa pele, também está no trato gastrointestinal e também em algumas regiões de mucosa do nosso corpo, como a boca, ela também é a causadora também do famoso sapinho. Bom, então, como foi dito, já temos razões suficientes para desenvolver o medicamento. Então, como que pode ser desenvolvido? O objetivo do projeto é justamente desenvolver algo para agir no ergosterol. E o que é o ergosterol? Bom, o ergosterol ele seria o esterol dos fungos. Enquanto nós, mamíferos, temos o colesterol, os fungos e também as plantas, elas possuem os fitoesteróis, que são as moléculas de esterol responsáveis por esses seres vivos. De forma geral, o ergosterol ele possui as mesmas características e as mesmas funções do colesterol. Dentre uma delas, temos a sinalização para o crescimento do fungo. Para além disso, o ergosterol ele está presente na membrana plasmática dessa célula. Portanto, ela auxilia também na estabilização, no crescimento, no controle de temperatura dessa célula. Portanto, desenvolver um fármaco que haja nesse ponto, nessa molécula, na síntese do ergosterol, pode produzir um problema enorme para essa célula, causando a morte do fungo, ou seja, causando o controle desse fungo. E é justamente isso que vai ser discutido. Como a produção do ergosterol ela é uma cascata de reações, e como toda cascata, ela possui enzimas, a enzima que será discutida aqui na apresentação será a enzima KSMT, que é que eu vou falar agora. Bom, a KSMT ela é uma esterol 24C-metiltransferase. Esse CA aí na frente seria o indicativo de Candida albicans. Então, a enzima propriamente dita seria, né, do inglês, que significaria esterol 24C-metiltransferase. Que ela é, como o próprio nome sugere, ela está na classe das metiltransferases. Portanto, ela catalisa a transferência de grupos metilas do substrato
para a molécula-alvo. Mais especificamente, essa enzima ela catalisa a transferência de metil no carbono 24 do ergosterol. Ela é uma enzima integral de membrana, justamente por estar catalisando a produção de uma molécula, de uma biomolécula que está na membrana plasmática. Então, por isso que ela está é uma enzima integral. E a forma de reação dela seria uma forma muito padrão, né? Ela se liga a um substrato e, após isso, um doador de metila se aproxima e a metiltransferase, ela catalisa essa reação de transferência de metila do doador para o substrato. Bom, aqui eu trouxe a imagem de como seria a formação desse ergosterol. É possível observar que ele é formado a partir do óxido de escaleno, sendo possível duas vias. Uma formando o cicloartenol inicialmente e depois o lanosterol. Essas vias são diferentes porque os seres que seguem essas vias são um pouco diferentes. A formação do cicloartenol ela é produzida a partir de fungos que são fotossintetizantes, enquanto que a formação do lanosterol ela é produzida através de fungos não fotossintetizantes. E é justamente essa via do lanosterol até o ergosterol que vai ser estudada, uma vez que a Candida albicans ela não é um fungo fotossintetizante. Então é possível observar que em ambas cascatas, em ambas reações, a esterol metiltransferase ela está agindo. Aqui, a partir do lanosterol, é possível formado o zimosterol e após a outra ação novamente do zimosterol, o fecosterol e de uma série de reações é formado o ergosterol. Aqui a mesma forma. A metiltransferase ela age formando o ciclo laudenol e assim sucessivamente por uma série de reações é formado o ergosterol. Então o produto formado de ambas vias é o mesmo, é o ergosterol. O que varia realmente é só os intermediários. Bom, para tanto, como é que vai ser desenvolvido esse projeto? O projeto ele é fundamentalmente utilizando-se de métodos computacionais, portanto, foi escolhido para o desenvolvimento desse projeto o AlphaFold, que é um sistema de inteligência artificial que prevê estruturas 3D de proteínas. O AlphaFold ele se utiliza de um método de história evolutiva das enzimas e de suas interações físicas, justamente para desenvolver, tentar montar a estrutura 3D dessas proteínas, utilizando-se também o PDB, por exemplo, que é um banco de dados que possui também as estruturas das moléculas. O AlphaFold em específico, ele mostrou-se ser muito preciso nos testes a qual foi submetido e que possui uma precisão quase que atômica das estruturas das quais ele produz. Bom, enquanto pesquisava sobre a Candida albicans no AlphaFold, eu identifiquei duas cepas para esse fungo, a cepa WO1 e a cepa SC5314. E eu vou discorrer um pouco sobre elas ao longo da minha apresentação. Bom, falando um pouco sobre a enzima, ambas enzimas, tanto das duas cepas, elas possuem 376 resíduos de aminoácidos, o que faz total sentido, né? Uma vez que estamos nos referindo à mesma enzima. No entanto, elas são formadas de regiões diferentes, de genes diferentes, perdão. Elas diferem em um aminoácido na posição 284, enquanto que a WO1 tem nessa posição um aspartato, a SC53 tem uma asparagina. Por ser uma enzima, a estrutura dessa enzima é uma proteína globular, uma vez que, né, é uma característica das enzimas terem essa conformação globular, e em sua estrutura secundária é possível observar predominantemente folhas betas preguiadas e alfa-hélice. Bom, aqui eu trouxe a imagem da estrutura produzida do AlphaFold para essas duas enzimas.
Observem que em ambas as enzimas, eu tirei fotos, né, eu trouxe fotos, imagens que estão sobre o mesmo eixo, demonstrando que é como se estivéssemos vendo sobre o mesmo ponto de vista. Observando que, apesar de serem a mesma enzima e ter o mesmo ponto de vista, as estruturas desenvolvidas pelo AlphaFold são diferentes. Há de comentar também que o AlphaFold, ele conseguiu desenvolver, é possível identificar aqui nas imagens, né, que possuem regiões com colorações diferentes. É justamente uma propriedade que o AlphaFold traz, que é a confiança nesse resíduo. Como assim? As regiões que possuem uma tonalidade azul escuro, elas possuem um grau muito alto de confiança, tanto de conformação quanto o aminoácido dessa região. Então, é possível identificar aqui, tanto na cepa 5.3, na cepa 5.3.14, quanto na cepa WO, possui regiões que há alto grau de confiabilidade nesse modelo. Enquanto que essas regiões que tem um azul mais claro, essa confiabilidade ela é classificada como alta, variando acima de 90%, enquanto que essas regiões amarelas elas têm uma classificação de confiabilidade média, que está por cima geralmente acima de 80%. Na imagem também, não sei se ficou muito boa, mas dá para identificar que tem algumas regiões laranjas aqui ao fundo, laranja, vermelho. Essa confiabilidade também já é um pouco menor, e em ambas as moléculas, em ambas as enzimas, essas regiões de menor confiabilidade no modelo estão tanto na parte terminal quanto na parte inicial das enzimas. Fazendo uma comparação entre elas, é possível perceber que a cepa 5314 ela possui uma região de confiabilidade muito maior quando em comparação à cepa WO1, demonstrando que, mesmo sendo a mesma enzima, existem fatores que podem diferenciar ou trazer algumas mudanças para essa enzima. Mas, já que a enzima ela age da mesma forma, independente da cepa, que é catalisando a transferência de grupos metilas, mesmo com conformações diferentes, é possível perceber que a sua ação ela vai ser a mesma. Eu trouxe aqui indo para o próprio AlphaFold para mostrar justamente a diferença. Eu vou precisar só. Acho que deu um problema. Eu tinha deixado aberto, mas acho que ficou algum problema. Para mostrar a diferença desse. Vou tentar. A diferença entre um e outro, que é justamente um único aminoácido. É possível perceber que. Deixa eu só conseguir focar. Não sei se está indo para o senhor aí, que aqui também está travando um pouco. Mas a diferença de uma para outra, como foi dito na apresentação, é de apenas de um aminoácido. Vou tentar ir aqui. Aumentar o tamanho. Acho que não está legal. Mas, de forma geral, é possível observar que essa mudança gera uma inversão na conformação da estrutura. É uma mudança muito pequena, mas que, de fato, já demonstra que a mudança de apenas um aminoácido gera uma pequena mudança na conformação da molécula. Na imagem não dá para perceber, mas aqui há uma mudança nas interações que há. Nessa daqui, na asparagina, dessa estrutura, ela está interagindo com esse grupo aqui, enquanto que nessa estrutura ela tem apenas uma única interação com esse grupo. E, de fato, pela presença de grupos químicos diferentes, vão haver interações diferentes que podem influenciar na estrutura da enzima. Infelizmente, acho que pela apresentação não dá para ver, mas indo diretamente no AlphaFold fica mais claro essa evidência. Bom, dando continuidade,
Eu vou falar agora sobre os inibidores. Bom, os inibidores, eles representam uma ação terapêutica alternativa a antifúngicos que já são utilizados. Nas minhas pesquisas, eu consegui identificar alguns deles que já foram estudados e que, de fato, demonstraram ser potenciais inibidores muito bons para essa enzima. Dentre elas, temos o 25-azalonosterol e 24-azalonosterol. Esse grupo aqui, o 25-azalonosterol, foi, dentre todos, o que apresentou o maior potencial inibidor. Temos também o 24-RS e 25-epimino-lanosterol, o 25-tialanosterol e seus correspondentes de sal sulfônico, o grupo ASA e o 26-27-desidrosimosterol. Bom, e o porquê que esses inibidores representam uma ação terapêutica alternativa a antifúngicos? Porque, como foi dito inicialmente na apresentação, o ergosterol ele não é produzido pelo organismo dos mamíferos. Portanto, a inibição dessa enzima ela não causaria problemas também às células do indivíduo, mas apenas as células do fungo. Portanto, a utilização terapêutica desse antifúngico não causaria, em tese, problemas para o indivíduo, exceto para alguns que podem produzir metabólitos tóxicos, mas pelo menos não iria inibir a ação ou a produção de colesterol nas células dos mamíferos. Bom, e como é que acontece esse mecanismo de inibição? Durante a minha pesquisa, não ficou muito claro nos artigos que eu encontrei qual é o tipo de inibição. Dentre as minhas pesquisas, eu consegui identificar que seria uma inibição do tipo reversível, competitiva. E nesses artigos, alguns traziam, na verdade, trazia esse mecanismo. Nesse artigo que eu encontrei, ele mostra três tipos de mecanismo que eles propõem de como que aconteceria essa inibição da enzima. Nesse primeiro quadro aqui, estaria se referindo à transformação do zimosterol para o fecosterol, em que seria mostrado aqui de 4 para 5, e aqui seria a transição dessa reação. O estado de transição dessa reação, lembrei a palavra. E aqui foi utilizado, nesse primeiro quadro, para impedir essa formação análogos do colesterol. Então, de modo que, como essas moléculas são muito parecidas com o fecosterol, utilizando essas moléculas, a enzima, a metiltransferase, poderia agir nessas moléculas aqui, impedindo a ação dela diretamente sobre o zimosterol. Então, seria um possível mecanismo de inibição para a formação do zimosterol para o fecosterol, que seria justamente um precursor na formação do ergosterol. O segundo quadro, ele traz como um meio de inibição a utilização de moléculas que possuem estados de transição parecidos com o produto que seria formado no estado de transição. Então, seria algo um pouco parecido com a molécula, com o grupo acima, no entanto, utilizando o estado de transição na formação, uma vez que é possível identificar que, em ambos os estados de transição, há a formação de uma carga positiva nos grupos amino. Então, como já há a formação de um grupo positivo, utilizando-se desses grupos inibidores, aconteceria a mesma coisa, né? Quanto mais grupos inibidores, maior seria a probabilidade da enzima agir sobre essas outras moléculas e, portanto, impediria a transformação do zimosterol em fecosterol. O grupo 3A, ele trata de análogos de fecosterol que capturam a SMT, fazendo com que a mesma provoque a metilação desse análogo. É possível observar que nesse quadro aqui, por exemplo, é possível observar que a SMT ela se ligou a esse grupo que estava aqui.
pois ele possui um análogo, digamos assim, né, desse produto. E o 3B, né, utilizaria-se da formação de uma carga positiva no estado de transição do análogo, que é utilizado pelo sítio ativo da enzima. Então, como foi dito anteriormente, né, é possível observar que não no estado de transição é formada uma carga positiva, pois eu estou quebrando essa ligação dupla aqui para haver a formação da metilação, portanto, a formação de um carbocátion. Como haveria a formação dessa carga positiva pelo carbocátion, utilizando-se uma molécula que também possui essa carga positiva, haveria então o acoplamento da enzima nessa molécula, já que ela também possui a estrutura parecida com o precursor do fecosterol. Então, essas foram as formas inibidoras que eu encontrei nas minhas pesquisas. Bom, é isso. E aí, Cris, obrigado aí pela apresentação.